Sejam bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Cori Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com a fisioterapeuta funcional Karina Piscinato, para falarmos sobre a importância da fisioterapia no tratamento da artrite reumatoide. Karina é proprietária da Clínica Evocare, que oferece uma nova experiência em atendimento, com tecnologia de ponta e profissionais qualificados, especializada em reabilitação e fisioterapia integrativa, como a gente falou, né? No tratamento de patologias e afecções dos membros superiores e inferiores, reabilitação da coluna vertebral e da mão e na confecção de órteses. Karina tem especialização em membros superiores e terapia de mãos, especialista em termografia de movimento, cursos internacionais do BSPTS, conceito RIGO da Espanha, para tratamentos específicos de escoliose, que inclusive é o nosso episódio anterior, que já está no ar. Quem tiver interesse, precisar ou para indicar para alguém, pode assistir, está lá nos canais do YouTube, nas plataformas de áudio. A Karina já fez um episódio sobre escoliose. Também tem curso de ozonioterapia, terapia neural, capacitação em terapias por ondas de choque, curso de PRP e terapias injetáveis e é pós-graduada em medicina biofísica e integrativa. Karina, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Healthcast Alpha. Eu que agradeço, Andréia, é sempre um grande prazer estar aqui com você. Muito bom, estou muito feliz de você estar aqui novamente. O episódio da escoliose foi muito legal, agregou muito, eu aprendi muito, com certeza as pessoas que já assistiram, estão assistindo e vão assistir, né? Também, com certeza, agregou e deve estar agregando para muita gente, né? É um episódio que foi realmente bem importante, viu? Eu fiquei muito feliz, muito bacana o tema, você abordou de uma maneira muito legal, muito objetiva e espero que as pessoas assistam, né? Sim. Você falou, vamos rever aqui, vai, que é bacana. Você falou do trabalho que você vai fazer nas escolas, porque tem muita criança com escoliose. Então, pais, fiquem alertas, por favor, né? Vamos começar, Karina? Vamos. Hoje a gente vai falar de artrite reumatoide, né? Quais são as causas e os principais sintomas da artrite reumatoide e como eles afetam as articulações, Karina? As causas da artrite reumatoide são várias. Ela pode ser genética, epigenética, que é associada a influências ambientais, como o tabagismo, problemas dentários, exposição a metais tóxicos, como a sílica, que é encontrado em tintas, adesivos, cosméticos. Ela pode ser de origem infecciosa, até mesmo pela microbiota intestinal não saudável, tá? Então, é preciso entender que quando os sintomas aparecem, Andréia, já ocorreram alterações que precedem esses sintomas anos antes, tá? Por quê? Porque o estágio inicial da artrite reumatoide, ela acontece com uma alteração do sistema imune inato e adaptativo. Então, com uma consequente produção de anticorpos contra as várias moléculas que ele precisa atingir, ele faz o quê? Começa a ter repetidas vezes a ativação desse sistema. E com isso, o corpo entra em colapso. Aí está instalada a artrite reumatoide propriamente dita, o quadro dela. Nossa, que loucura. Então, tintas, maquiagem. Sim. Que loucura, né? Na verdade, André, eu costumo dizer que nós não adoecemos, nós somos intoxicados. É verdade. Antes de adoecer. É verdade. Tá? Então, isso por anos acontecendo no seu corpo, o seu sistema imune vai lá para combater aquele corpo estranho. De novo. Ele entra em colapso mesmo e ele não sabe mais o que ele precisa defender e o que ele precisa agredir. E ele começa a agredir tudo. É acumulativo, né? É acumulativo. E aí você pode dizer que é uma doença autoimune, né? Autoimune, porque ele se autodestrói.
Meu Deus, que loucura, né? E tintura de cabelo, Karina? Também. Hoje existem algumas tinturas, André, que já são livres de chumbo, de metais tóxicos, Exato. Maquiagem também, perfumes, enfim. Tem toda uma linha de desodorantes, né? Tem toda uma linha que já previne tudo isso, essas intoxicações. E essa questão dos desodorantes, você tem alguma dica para dar pra gente? Sim, existem os desodorantes à base de zeólita, à base de ozonioterapia, que são livres de alumínio e que têm um resultado bom também. São eficazes. São eficazes. Que precisam ser eficazes. Precisam. Desodorantes. Né? Precisam sim. Você perguntou também sobre as manifestações articulares, né? Então, assim, na artrite reumatoide são várias manifestações. Nós temos as articulares e as extraarticulares. Então, as articulares é aquele paciente que apresenta a poliartrite bilateral. Então, várias articulações com dor, edema, vermelho. E tortas, né? Ainda não. Ah, tá. Ainda Começa não. assim. Começa assim. Lembra que o sistema deu uma pane, tá atacando todo mundo por anos, e o primeiro sinal e sintoma são as articulações vermelhinhas. É assim que começa, né? Teoricamente. Tá. Quando é em mãos e pés, nos ombros, aquele paciente que às vezes apresenta o ombro congelado ou a chamada capsulite adesiva. Como é isso? O que ele sente? O que ele sente é o paciente que, por exemplo, vai dormir com o ombro normal, no outro dia acorda, não movimenta o ombro, perde todo o movimento do ombro. Essa também é articular. Os cotovelos, o paciente apresenta dor, edema, uma semiflexão e uma semipronação, que a gente chama, que é a mão nem para cima nem para baixo, é um cotovelo semifletido. Ele não consegue mexer. Não, de dor e edema. De dor. E quando pega a parte extraarticular, que é quando a doença está ativa, o que acontece? Pegam as vísceras. Então aí nós vamos falar dos rins, coração, os olhos, a parte ocular, que aí vem como diagnóstico de síndrome de Sjögren. Mas aí compromete a visão? Compromete. Ah, que loucura. Isso é muito sério, hein, Karina? Muito, muito sério. E a questão da inflamação, Da inflamação. Né? Porque o que acontece, André? Eu sempre falo assim para os pacientes. Você chega com a sua mão lá com edema, dor articular. Para você chegar até esse ponto, muitas coisas já aconteceram por trás disso. Certo? Mas você já sentiu muitos sintomas também? Ou não? Não necessariamente. Isso é que é o perigo. O perigo mora aí. Não necessariamente. A pessoa não percebe também. Então, é aquele paciente assim, ó, rigidez matinal, né? Que demora mais de 1 hora ou um pouquinho mais. Às vezes, o paciente mais grave, daquelas artrites mais severas, tem febre. Emagrecimento, tá? Mas, normalmente, o paciente chega na clínica com um quadro de dor. Dor na mão, outro dia dor no punho, outro dia dor no pé. Fico alerta. Isso não é normal, Andréia. É necessário investigar. Porque a doença está em atividade. Nossa! Então, pensa que isso nós estamos visualizando e ele consegue referir a dor. E o que acontece por dentro, né? Que é o que nós acabamos de falar. Essa questão de vísceras que você falou, dos Exatamente. olhos. Rins. Nossa, né? Que é um órgão vital, né? Exatamente. Então, é necessário esse olhar para procurar um profissional logo rápido. O quanto antes, né? Porque o quanto antes eu acho que é melhor, né? Sim, porque não tem a progressão, que é o que você me falou. E o dedo tortinho? Isso. O dedo tortinho, conforme vai evoluindo, porque o que acontece na artrite reumatoide? Inicialmente tem esse colapso no sistema, vai ter um aumento dessa vascularização na região articular, aumentando ainda mais as células inflamatórias, inflamando esse líquido sinovial, essa sinóvia, que vai o quê? Envolver essa articulação com esse tecido, e quanto mais tempo essa articulação fica inflamada com esse edema ele tem uma alteração. Ele vai infiltrando na articulação. Nossa. Quando ele infiltra na articulação, ele começa a fazer o quê? Destruir
cartilagem, ligamentos e a erosão óssea que a gente fala, que é quando tem a queda óssea mesmo. Karina, o que acontece com o paciente que não se tratar disso? Então, evolui para as deformidades, né, Andréia? E tem um acometimento na qualidade de vida. E as deformidades devem ser do corpo inteiro. Sim. Tem tudo que é articulação. Sim, tudo que é articulação. Fora as vísceras, os olhos. Sim, fora tudo. São pacientes que, se não cuidam, é grave. É grave. É grave. A doença autoimune normalmente é grave, Sim, né? Porque é o... Como é que você estava me explicando nos bastidores? É o sistema imune atacando o próprio organismo, né? Exatamente. Quando o sistema ataca, ele não sabe mais o que é para atacar e o que é para defender. Entendi. Ele ataca tudo. Meu Deus. E aí vem as consequências. Meu Deus. Por exemplo, essa coisa que você falou, né? A pessoa acorda com rigidez e demora mais de 1 hora para conseguir mexer os dedos. É um dos sinais e sintomas aí da ela, artrite reumatoide. Ou ela vai procurar ajuda, ou ela, quando ela começa a mexer depois de 1 hora, ela fala, tá tudo bem. Não tem essa? Exatamente. O ser humano não tem essa tendência? Tem. Se eu não precisar, né? E Ir no é médico. E é mais se eu não comum do que precisar, imagina. E outra coisa, a Andréia, que as pessoas às vezes não fazem esse link, porque desconhecem também, é natural. Mas é aquilo que eu disse. Você tem a rigidez matinal. Ai, doutora, hoje, nossa, eu vim porque, olha, meus dedos estão todos doloridos, todas as articulações. Aí você está reabilitando esse paciente. Daqui 1 mês, nossa, mas agora apareceu uma dor no meu ombro. Não é, é que a doença, ela está em atividade, né? Então, está sendo acometido tudo o que vem pela frente. Então, 1 hora é o ombro, outra hora é o joelho. Nossa, porque é articulação. É o pé. Exatamente. Tudo que tiver articulação. Exatamente. E aí você trabalha lado a lado com o médico. Sim, sempre. Como sempre, né? Sim, por quê, Andréia? Porque assim, numa fase aguda, que o paciente tem aquela dor absurda, que chega com edema, Nossa. a reabilitação por si só é muito pouco. Por que é muito pouco? Porque nós não conseguimos controlar localmente o que acontece por dentro. Entendi. Né? Então, o médico precisa entrar com a parte medicamentosa. Então, a pessoa toma medicamento. Toma. E hoje os medicamentos, não cabe a mim dizer, né? Mas, assim, lógico, existem medicamentos muito evoluídos. Que legal, né? Então, isso. não é hoje só a base de corticoide. Ai, que bom. Existem outros recursos. Então, é um paciente, de novo, né? Como sempre nas discussões, que a gente precisa dessa equipe. Porque é algo sistêmico e o paciente chega para tratar algo local. Nossa, é mesmo, é verdade. Né? É verdade. Então, é essa linha de raciocínio que eu tento levar para os pacientes durante a consulta. Perfeito. Porque ele precisa compreender que é algo, e como eu disse, tem a parte da alimentação, tem a parte das intoxicações. É uma mudança também de estilo de vida. De estilo de vida. Eu ia te perguntar de alimentação também. É uma mudança de estilo de vida. Da qualidade da água que nós ingerimos. Nossa, olha o nível de detalhes. A qualidade da água. O banho que nós tomamos com cloro. Você se intoxica imediatamente. O cloro também é tóxico. Percebe como o corpo vai se intoxicando ao longo da vida e como a gente desenvolve as doenças? Por exemplo, Karina, a pessoa vamos supor, sei lá, você quer passar um pano com álcool, ou com detergente, ou com desinfetante. O ideal, então, é usar luva, porque esses produtos também podem intoxicar, né, ou não. Andréia, é pior que isso. Na verdade, ao inalar, né, o cheiro dos produtos, por exemplo, do detergente com cheirinho de maçã. Isso. Você automaticamente está se intoxicando. O cheirinho de maçã. Por isso que eu não gosto de cheiro. Lá em casa. Agora, às vezes, até um pouquinho de cheiro, né? Por exemplo, já é suficiente, sim, né? Para você ir acumulando, né? Sim. Tem que prestar atenção nisso. Exatamente, exatamente. Na sua casa é tudo sem cheiro? Andréia, dura que é. Eu acredito. Assim. Na minha, assim, por exemplo, desinfetante, eu peço para ela colocar um balde de água e um pouquinho de desinfetante. Acho que isso já é o suficiente, né? Ou não? É melhor sem cheiro mesmo. É melhor sem cheiro. Mas existe? Existe, André. Hoje a indústria, ela está... Porque, assim, cada vez mais a medicina está se desenvolvendo e está se modernizando e está vendo a importância para esse outro lado, que é da parte da medicina
integrativa, né? Então, assim, a indústria está caminhando junto para essa mudança de hábitos mesmo domiciliares, Sim. né? Da limpeza, da pasta de dente que nós utilizamos. A pasta de dente também, Tudo, né? Andréia, É verdade, tudo. tem tudo a ver. Então, se Pasta esse de paciente, se esse indivíduo, ele tem uma predisposição, dente. ele desencadeia Nossa. a doença autoimune. Nossa. Entendeu? Por que tem pessoas que desenvolvem, outras não? Tem a predisposição, aquilo que ela se coloca para se intoxicar, né? A disposição Sem do quê? saber, né? Sem saber. Produtos orgânicos também, alimentos orgânicos Muito, também, né? São muito legal, importantes. sim. Né? Isso é Sim. um assunto, Andréia, que é longo. Esse é o assunto para um episódio. Sim, esse interessante, é interessante. Nós podemos discutir no próximo. Boa ideia, hein? Boa ideia. Porque é a base para o desenvolvimento de todas as doenças. Exato. E cada vez mais baseado nisso, que nós sabemos, as pessoas estão em qualquer idade desenvolvendo doenças autoimunes. Nossa, meu Deus. Pela alimentação, por tudo isso que nós acabamos de dizer. Não, realmente, essa questão de desinfetante sem cheiro, eu vou procurar. O shampoo. Ah, shampoo tudo, também. Andréia. Mas aí o shampoo teria que ser o quê? Vegano, vai? Vegano. Tá bom. O shampoo tá mais fácil. Sim, desinfetante não sabia. Sim. Mas eu acho que também, né? Sim. Interessante, né? É. Olha, deixa comigo, depois eu te conto. Karina, quais são as consequências da evolução dessa doença caso o paciente não procure a ajuda de um profissional? Eu acho que você até já respondeu essa pergunta, né? Sim. Eu não sei se você quer fazer alguma complementação, né? Dá para complementar, sim. E tem posso fazer um gancho aqui, Karina? Claro. Que eu li um artigo, né? Quando a gente estava fazendo o roteiro, sim. né? Que dizia que a inflamação contínua pode evoluir para deformidades que limitam o paciente, prejudicando a prática de atividades cotidianas e que, em alguns casos, a artrite reumatoide pode atingir outros órgãos, foi o que você falou, Sim. como é o caso do coração, olhos, pulmões e sistema nervoso periférico. Olha que loucura, você já até falou sobre isso. Porque quando a doença está em atividade, que nós chamamos, né, e você não faz um bloqueio disso, um controle disso, ela continua. E a evolução dela continua. Essa doença vai evoluir de qualquer jeito, se a pessoa não se tratar, né? Sim, se não se tratar, sim. Mas, assim, existem outras consequências também, né, Andréia? A dor, a limitação, que você acabou de falar, da vida diária, a diminuição da atividade esportiva, você vai tirando a pessoa do convívio social. Nossa, é mesmo. Porque ela vai ficando limitada. E com vergonha também. Limitação, vergonha, dor, baixa autoestima, depressão, porque pensa, envolve tantos assuntos, não dorme direito. Nossa, o cortisol vai lá em cima. Não. E aí você piora ainda mais esse quadro, porque você piora ainda mais esse sistema. Quando eu falo sistema, é o corpo, né? Então, é um ciclo que você entra que você não consegue sair. Então, as consequências são gigantes e desastrosas. Não, tem que procurar ajuda. E essa doença, como você falou que no começo a pessoa não percebe, eu acho que normalmente, me corrija se eu estiver errada, quando as pessoas chegam em você, normalmente a doença já está muito evoluída ou não necessariamente? Andréia, eu recebo de todos os estágios, assim, aquele paciente que... Mas é muito interessante essa pergunta. Aquele paciente que está no estágio inicial, que tem o quadro de febre, que passa muito mal, vive internado, porém tem uma melhora e não leva isso a sério, porque são os mais jovens. Ah, entendi. Tá? Que ainda não apresenta a deformidade, apresenta o quadro clínico geral, mas não tem algo instalado. E recebo também aqueles que já têm a deformidade instalada. Ai, que dó, né? E ainda todo esse quadro junto da febre, da dor. E ainda pior, uma dor de corpo geral, Andréia, que a pessoa não consegue mais trabalhar, tira da vida social. Não, a pessoa não consegue viver. Porque exatamente. Com dor ninguém vive. E essa questão do sono também. Se você não dorme uma noite, você já fica mal, imagina. Exatamente. Né? Exatamente.
Nossa, Karina do céu. Trata esse povo, pelo amor de Deus, Karina. Essa doença é uma loucura. Karina, crianças também podem ser acometidas? Sim, Andréia, Nossa. podem ser, e quando faz o diagnóstico antes dos 16 anos, ela tem o nome de artrite reumatoide juvenil. Ah, olha. Aí é complicado, Mas né? tem muita criança com isso ou é minoria? Tem, Tem? e cada vez mais. Por Poxa questões do que vida. acabamos de falar, né? De todo o quadro, de toda a vida que nós levamos mesmo. Da alimentação, do sono, das intoxicações, da E a pessoa tem uma água, tendência, sei e ter lá, né? uma predisposição, sim, cada vez mais. Ai, dá dó, né? Criança. Pior, né? Dá. Oh, meu Deus. Você trata a criança? Trato. Ai, graças a Deus, que bom. Trato. Porque você é bem, né? Bem Sou. metódica. Sou. General. Boa, precisa. Sim. Porque são tratamentos que, se você não leva a sério, as consequências são grandes, né? E quando o paciente chega, às vezes ele não tem essa noção. Eu imagino. Por isso que nas consultas eu gosto de explicar o quadro todinho do que é a artrite reumatoide, quais as consequências, o que ela traz ao longo do tempo, porque a pessoa, se não engaja no tratamento, na reabilitação, mesmo no tratamento médico, Lógico. né, Andréia? Quando eu falo tratamento, é todo mundo Todo envolvido. mundo. Todo é mundo, equipe multidisciplinar. Todo mundo envolvido nisso. A pessoa não leva a sério e às vezes ela não leva adiante o tratamento, Nossa, entendeu? perigo, Porque você reabilita, fica bem, nossa, eu tô bem. Ah, eu já tô bem, né? Exatamente. Tem Eu essa tenho também. pacientes que falam assim, não, eu não tô tomando porque eu tô me sentindo bem, o remédio. Eu acho que o remédio tem que tomar a vida inteira, pelo jeito. Sim. Não pode. E se você pega... E por que o acompanhamento também? Mulheres em idade fértil que querem engravidar, né? Precisa desse acompanhamento, porque tem a troca da medicação, tem a transição. Hoje, antes não tinha isso. Antes a pessoa precisava se preparar, estabilizar o quadro para tirar a medicação, para poder engravidar. Hoje não, hoje já existem medicações. Olha como as coisas estão evoluindo, né? Que você pode fazer essa transição para que você possa planejar uma gravidez. Que bom, que bom, né? Então, legal. assim, tem que continuar o tratamento, né? Sim, e junto na reabilitação, vamos levando juntos para prepará-la para conseguir pegar o bebê no colo. Nossa, é mesmo. Por causa das deformidades, da perda de força. Pensa que quando você tem a degradação da articulação, da cartilagem, do ligamento muscular e ósseo, o quanto de perda de força que você carregar o bebê, cuidar. Bebê, exatamente. Você vê, olha. Atividades bobas, Andréia, assim, de abotoar uma camisa, Nossa. desabotoar, puxar uma calça, entendeu? Nossa. Nesse nível. Nesse nível. Então, a gente tem condições de fazer isso se é um paciente que tem essa deformidade, colocar as órteses para corrigir ou evitar que isso progrida. Tem as órteses. Tem, elas são muito utilizadas. Que legal. Muito utilizadas. E corrige, né? Corrige. Que legal. Né? Corrige dentro do quadro do paciente. Tá, né? lógico. Então, assim, você chega com um paciente, tem vários, assim, com uma deformidade grave, conseguimos corrigir sim, vou dizer que de uma maneira interessante, porém, ele tem o quê? A perda de força, ele tem a fragilidade articular, que vai ser trabalhado em reabilitação. Que legal. Porém, é uma articulação sempre frágil. É verdade, porque ele já estava num estágio muito avançado. Muito avançado. É muito frágil. Entendi. Nossa, que bom que existe tratamento. Sim, nossa, sim. E essa questão da gravidez também é fantástico, da pessoa não precisar parar a medicação, porque a tendência seria ela regredir, né, o tratamento. Até porque como a gravidez é um momento em que tem as alterações hormonais, então é um período em que a mulher fica desprotegida, né? E teoricamente não, e ela não poderia tomar nenhuma medicação antigamente. Entendi. Né? E hoje isso já é algo real e que acontece. Nossa, muito legal. Muita informação boa. Sim, né? sim.
Karina, como a fisioterapia pode ajudar no tratamento da artrite reumatoide e auxiliar no fortalecimento dos músculos ao redor das articulações afetadas, a fim de melhorar a estabilidade e mobilidade do paciente? Tá. A reabilitação especializada, Andréia, ela tem como objetivo básico diminuir o quê? A sinovite e prevenir a instalação ou a progressão dessas deformidades. Ela tem também como objetivo manter ou aumentar a mobilidade articular, a força articular, proteger as articulações e a conservar a energia dessas articulações. A gente pode falar mais sobre isso. Explica para mim isso. Mas esses objetivos, eles podem ser alcançados com meios físicos, tá bom? Com os exercícios e com o uso das órteses. E tema para um próximo episódio com a fisioterapia integrativa. Que a gente vai falar isso no próximo episódio, gente. A gente vai falar sobre fisioterapia integrativa. Importante isso. Isso. Por quê? Lembrado. Porque então assim, o que a gente pensa num paciente como esse? Em que fase ele está, né? É uma fase aguda? A fase aguda eu vou trabalhar o quê? A medicação que o médico vai dar, toda a parte de analgesia que faremos e a proteção articular, que é o uso da órtese. Tá, Karina, mas e aí? Eu vou ficar com esse uso de órtese até quando, né? Ele vai fazer o uso de órtese para a gente conseguir regredir essa inflamação, proteger essa articulação, porém de uma maneira monitorada. Se essa fase aguda se prolonga, Andréia, porque isso acontece bastante, então aí eu tenho que fazer o manejo dessa órtese. Então, horas usando, horas fazendo exercícios, várias vezes ao dia. Tá. De maneira controlada e muito suave. Por quê? Aquele paciente que de repente exacerba na dor, nos exercícios, ele exacerba a dor, aumenta o quê? A inflamação. Tem mais essa. Tem, então eu pioro esse quadro. Nossa, tem que ser muito especializada para tratar artrite reumatoide. E assim, tá, então ele não está numa fase aguda, já passou da fase aguda, ele está numa fase subaguda. Então o que eu vou prestar atenção nesse momento? Onde a dor e o edema já começou a diminuir, então eu vou ter um aumento desses exercícios ativos até a tolerância de dor desse paciente. Vou adicionar exercícios isométricos de uma maneira controlada, um pouquinho mais agressivo, mas eu vou usar ainda os princípios de proteção articular. Tá. Tá? Que seria a órtese. Que seria a órtese e, mais que isso, quando você faz um exercício com esse paciente, você tem que entender a fisiopatologia do que ele te apresenta ali. Por quê? Se eu passo um exercício que, de repente, eu vou aumentar essa deformidade, eu pioro o quadro dele. Nossa. Então, eu aumento isso. Então, eu preciso entender o que eu fortaleço para eu alinhar essa articulação, para eu dar um equilíbrio entre músculos, tendões, ligamentos. Porque, pensa uma coisa, Andréia, um paciente que tem toda essa destruição articular, o que vai segurar aquela articulação, o que vai dar mais estabilidade para ela é o músculo. O músculo. Se eu fortaleço um músculo errado, pioro, é melhor não fazer nada. Entendi. É melhor fazer nada. Entendi. Porque eu pioro essa deformidade. E no paciente de artrite reumatoide, eu pioro muito. Nossa. Muito. É um paciente todo inflamado, né? Sim. E aí, eu vou gerar um desequilíbrio de aparelhos extensores e flexores. Quando eu falo isso, eu vou gerar um desequilíbrio entre os músculos de cima da minha mão com os de baixo, que é isso que gera a maior deformidade. Entendeu? Para ficar mais claro. Então, se eu tenho um desvio na minha mão, eu fortaleço um músculo aqui, que eu puxo mais o meu dedo para cá, mais essa articulação pro lado do dedinho, eu pioro essa deformidade que tá todinha indo para lá. Nossa. Então, muito especializado. É muito. Então, tem que ser de uma maneira controlada e de uma maneira muito, assim... Monitorado. Monitorado. Né? E como fazer é que é a órtese? As órteses, na verdade, elas têm vários mecanismos, tá? Pode ser para proteção articular, pode ser para ganho de amplitude de movimento. E aí ele fica com ela? Fica. Tem as órteses que o paciente dorme, que são as noturnas, e tem as órteses que o paciente usa no período
do dia, que são as diurnas. Mas é o quê? É exatamente o que Andréia, são vários modelos, depende da... Por exemplo, um paciente com o dedo em gatilho, uma coisa muito comum. Tá. Já ouviu falar? Não. Não. É o paciente que vai fechar o dedo, é a hora que ele estende, o dedo trava. Ah, que interessante. Eu vou te falar, uma órtese de um dedo em gatilho, eu faço um anelzinho que eu tenho que impedir que a articulação, a metacarpofalangiana, dobre. Ah, que interessante. Mas que ele consiga fletir o dedo aqui. Lógico, é verdade. Então, eu protejo aquilo que causa a lesão. Ah, que interessante. Então, eu faço uma proteção, desinflamo, porque ela está em repouso. É verdade. E eu tenho movimento. Ah, que legal. Então, a importância eu protejo aquilo que eu preciso proteger, porém eu não tiro o movimento do paciente, a habilidade dele de resolver e fazer as coisas. Elas são personalizadas, Sim, Karina? são feitas. Que legal. Sob medida. Sob medida. Tailor-made. Bacana, que legal, né? Então, se você tem um túnel do carpo, que também é uma das manifestações da artrite reumatoide, aí a gente fala que é a órtese em COCAP, que são Então, o que é o túnel do carpo, né? É a compressão do nervo mediano, que é o formigamento dos dedos, que o paciente refere, amortecimento, né? Já ouviu falar, André? Esse que você falou no começo, que ele acorda assim? Não. O que ele acorda é com a rigidez. Tá. Que é uma das características da artrite reumatoide, a rigidez matinal. O túnel do carpo é uma das manifestações da artrite reumatoide. Que você falou que é formigamento. É a compressão do nervo mediano, que dá aqui? Formigamento. Olha. No primeiro, no segundo, no terceiro e metade desse dedo. Olha, então, quando eu pergunto para o paciente, eu falo assim, você sentiu formigamento nas mãos? Sim, mas na mão toda? Não sei. Então, vai sentir de novo e me responda. Tá. Porque isso me faz um diagnóstico diferencial, Olha, se que é ou não. Porque tem que ser os 3 dedos. Os 3 dedos e metade desse. Olha, metade. Ai, que interessante, né, essa sua área. Isso. Então, aí nós fazemos o quê? Uma órtese específica para isso. Então, eu posso fazer o quê? Eu bloqueio a articulação do punho e deixa os dedos livres. Que legal. Então, ele consegue trabalhar suas atividades todas, protegendo a articulação, diminuindo a compressão desse nervo. Diminui a inflamação. Diminuindo a inflamação e reabilitando. Que legal, que trabalho e aí importante, né? Então, dependendo da patologia, você faz uma órtese específica. Então, aqueles dedinhos tortinhos, né, para o lado. Aí nós confeccionamos as dedeiras. Lembrando, porque estamos falando de artrite reumatoide, essas órteses, elas têm que serem feitas de uma maneira muito suave, corrigindo de maneira suave. Porque lembra que tudo isso é muito delicado, está comprometido. Então, às vezes, o paciente fala assim, Karina, mas ainda não está reto meu dedo, eu quero que você puxe mais. Não dá para apertar mais isso? Você pode remodelar para o meu dedo ficar muito certinho? Não dá. O leigo não entende. Não dá, porque senão eu vou lesionar o ligamento contralateral a isso, né? Então, precisa ser algo suave, constantemente monitorado, para que você tenha um resultado desejado sem causar outras lesões. Nossa, como é importante isso, Karina. E é uma delícia. Muito específico. Eu imagino. É uma delícia. Você vê a evolução, né? Você vê a evolução, Andréia. O teu trabalho, você sempre tem essa questão da evolução, né? Você tem cases que você já me contou. Sim. É interessante. Você ama o que você faz, né? Eu amo. Eu percebi. Eu amo. A gente percebe, né? Quando a pessoa ama o que faz. Sim. Né? Muito legal. Você nasceu pra isso, né, Karina? Eu amo, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acredito. Muito legal, muito legal. Karina, quais os exercícios específicos podem ser recomendados para aliviar a dor e melhorar a função das articulações afetadas? Isso é muito particular, né? Você pode dar algum exemplo, alguma coisa, porque acho que deve ser bem, né? Isso. De novo, Andréia, os exercícios vão ser direcionados de acordo com qual
qual fase o paciente está, né? Então, vamos falar um pouquinho da fase crônica, porque nós não falamos, né? Então, assim, na fase aguda é aquilo que eu falei sobre os exercícios mais suaves, ou nenhum exercício. Na fase subaguda você já entra. E numa fase crônica, que o paciente já quase não tem dor, mas ele tem o comprometimento. Aí a gente já entra com os exercícios de resistência, contra-resistência, os exercícios ativos. Lembrando que nos pacientes de artrite reumatoide, os exercícios passivos, eles devem ser evitados. Por quê? De novo, é um paciente que tem comprometimentos articulares, tendinos, ligamentares, enfim, de todo daquele sistema articular. Quando o paciente faz sozinho e você dá o comando, estou falando isso nas grandes articulações, ele consegue dosar o quanto ele pode ir ou não. Quando você faz passivamente, às vezes você excede aquilo que deveria. Mas explica para mim, o que é esse passivamente? Passivamente é quando eu pego. Eu vou pegar a mão aqui porque é o mais fácil de demonstrar, sim, né? Com certeza. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que chega com uma artrite reumatoide, com uma deformidade, a gente fala em ventania, tá? Com que vai para lá, né? Os dedos em ventania, e ao mesmo tempo ele tem um flexo, tá? Se eu quero estender esse dedo, primeiro, para eu conhecer esse paciente, Andréia, eu solicito para ver o quanto ele estende. Não estende nada, não ganha nada, é só isso, mantém, existe uma rigidez ali já, existe uma contratura instalada. O passivo é eu pegar este dedo, mobilizar esta articulação primeiro e depois ir trazendo. É tudo muito suave e gradual. Entendi. Então, eu vou trabalhar primeiro essa cápsula articular, esse tecido flexor e vou fazendo. Eu faço no paciente. Entendi. Isso é o passivo, tá? Interessante, entendi. Isso é o passivo. O ativo assistido é aquele em que o paciente, eu faço uma parte e solicito e ele me ajuda. Ah, legal. Tá. E o ativo é aquele que o paciente faz. E a fase crônica que você fala é quando o paciente está pior ou quando ele já melhorou, mas ele está estabilizado? Não, é quando o paciente já está numa fase que já passou por todas. O paciente de artrite reumatoide é aquele que já passou do estágio da inflamação, do edema, que teve a instalação do pânus, que eu não falei aqui, mas é importante dizer que é aquele tecido sinovial que ele é inflamado por tanto tempo que ele vai infiltrando na articulação. E é esse pânus que vai destruindo e corroendo todos os outros tecidos. Nossa. Então, ele passou já por essas fases todas. Fases que foram as fases que você explicou Exatamente. No início. E aí, ele já passou por todas essas fases, ele está numa fase mais controlada. E aí, sim, é um paciente já mais trabalhado, orientado. Ah, que legal. Né? Tá. Então, ele vem evoluindo. Perfeito. Então, tudo isso que eu estou dizendo é uma evolução. O paciente da fase aguda, ele vai melhorar todo aquele quadro para a gente evoluir com os exercícios que eu estou dizendo. Entendi. Até chegar na fase crônica. Entendi. Entendeu? A fase crônica é uma fase que já é mais evoluída no bom sentido. Isso. E acho que vocês chamam de fase crônica porque a doença, na verdade, é uma doença que é crônica, né? Sim. É mais ou menos isso, exatamente. Né? E então, aí nessa fase em que esse paciente já passou por tudo isso, que já evoluiu, que já passou por todos esses exercícios, todos esses cuidados, você evolui no tratamento também. Nossa, perfeito. Né? Legal, Seria muito bom. Isso. Karina, que tipo de técnicas de terapias manuais e outras podem ser usadas para tratar a rigidez e a inflamação nas articulações? Tá. A rigidez, Andréia, ela vem com por consequência dessa inflamação crônica na articulação, ou seja, por muito tempo, tá? Então, assim, vou falar de mão aqui porque é algo mais fácil de mostrar, enfim. Primeira coisa, quando a gente pensa em terapia de mão, quando a gente pensa em um paciente de artrite reumatoide que acomete muito os dedos, as mãos, a gente pensa que a gente não pode deixar aquele edema articular. Porque quanto mais tempo ali ficar, pior é para aquela articulação. Então, o que nós usamos nesses casos? A bandagem,
Já ouviu falar Já, essa eu já ouvi, já vi em perna, assim. Ah, kinésio, né? É outra coisa. Kinésio. A kinésio pode ser usada assim para direcionar o edema, mas tem o Coban, não sei se você já ouviu falar. Não, É esse como se não. fosse uma meia elástica de dedos Ah, que legal. e membros superiores. Interessante. Então você coloca nesse paciente, você faz toda a reabilitação, faz a drenagem mesmo, A manual. drenagem. Nós temos alguns aparelhos que você coloca o membro do paciente lá e faz a compressão para auxiliar nessa drenagem. Ah, legal, tem também. aparelhos também. Tem. Para auxiliar e ser mais efetivo. Tá. Aí ele reabilitou, fez toda a analgesia, a parte de laser, ultrassom. Colocamos o Coban. O Coban é como se você fosse lá na sua massagista, fizesse toda a sua drenagem e aí ela viesse e colocasse uma meia para você manter as suas pernas sequinhas, sem edema. Tá. Isso a gente faz nas mãos. Ah, que interessante. E aí a gente tem esse controle. E dependendo da fase, pode ser usada a crioterapia. Se é uma fase mais crônica, você pode usar o calor, a parafina. Tá? O Olha, calor tem bastante nunca lá na coisa. fase inicial, Hum. porque ele já tem ali toda uma alteração daquele tecido, o rubor, o calor. Você vai e coloca mais, você aumenta esse quadro. Entendi. Tá? Mas tem bastante coisa. Mas esses pacientes, Andréia, de artrite reumatoide, nós usamos muito na clínica a termografia. Na verdade, nós usamos em todos, tá? Mas nós fazemos alguns exames de imagem para detectar no seu corpo todo, no seu sistema todo, onde está toda essa artrite, onde ela está cometendo. Nossa, é importante isso. Por quê? Porque assim, você vem com a queixa na mão, mas a gente faz o exame, a gente vê que você já tem todo um comprometimento no quadril, nos joelhos, só que o paciente ainda não sente. Como ele é um exame funcional, você tem um reflexo víscero-cutâneo do que acontece no seu corpo, a gente consegue quantificar isso e falar para o paciente antecipadamente, antes dele desenvolver os sintomas, que ele já tem algumas alterações ali que precisam ser cuidadas. Quer dizer, você trabalha aquelas regiões. Isso é super importante, né? Muito, muito. Nossa, muito. isso é muito importante. Na verdade, assim, quando é aquilo que eu te falei, o paciente chega para atender, para tratar a mão, mas nós avaliamos corpo total. É, porque articulação, né? Corpo total. Que e aí, bacana. e essas imagens, né, esses diagnósticos por imagem, nos dão é o estetoscópio do fisioterapeuta. Entendi. Nos dão a imagem ali, ele conta o exame, tudo que está de errado, sem antes o paciente sentir a dor. Antes dele sentir a dor. E isso é muito importante, porque não chega na fase do paciente, aquilo que eu falei, com a dor, com a instalação daquele edema, que é o que destrói a cartilagem. Se você consegue falar para um paciente que chegou com uma dor em um dedinho, que todo o corpo dele já está em alteração, você fala, olha, a gente precisa da ajuda médica. Isso. Entende? É verdade. Como uma coisa linka a outra. É verdade, é verdade. Uma coisa linka a outra. O seu problema não é só o dedinho. É verdade. Você tem aqui uma alteração de sono, você Isso. tem uma alteração de temperatura central. E, Andréia, fica um trabalho lindo. Nossa, maravilhoso. E quem ganha é o paciente, né? Com certeza. Porque a qualidade de vida, o que ele deixa de ter, não é que seria, que na verdade seria o mais importante, né? Prevenir do que tratar, Sim, né? Exatamente, é bem isso, né? E aí o paciente consegue ter uma qualidade de vida tendo artrite reumatoide se ele seguir tudo bonitinho? Sim. Consegue ser uma pessoa normal, assim? Tipo, não ter... Sim. O importante, André, é assim, ó. Não deixar chegar a uma fase como estamos dizendo, né? Naquela fase que eu tenho pacientes que foram acometidos o corpo todo. Nossa. Então, assim, tem a dificuldade de andar, tem a dificuldade de comer, coisas básicas. Coisas básicas. Entendeu? De tomar um banho. Dependente, né? Exatamente. Quando você trata isso ao longo da sua vida e cuida, sim, tem condições. Não acaba não chegando, por exemplo, se você descobrir antes né, como com a termografia, naquela região específica,
é mais difícil de A chegar probabilidade é menor, né, sim. dele ter. Até muito porque, menor, né? sim, a gente está aprofundando em coisas que a gente vai falar num próximo, né? Mas até porque tem outros recursos para que não se chegue a esse ponto. Ah, que legal. Né? Que Perfeito. seria parte toda da fisioterapia integrativa. Ah, sim, que a gente vai falar no próximo episódio. Porque aí você não... Olha só, Andréia, que legal. Você olha pela termografia tudo aquilo que está alterado. Você quantifica o quanto está alterado. Olha. Você reabilita esse paciente localmente, o sistema com a medicação do médico, enfim, do profissional reumatologista. Você trata o sistema com a fisioterapia integrativa. Você quantifica tudo isso novamente, você repete essas imagens e vê o quanto ele está evoluindo. Evolução. Você tem condições e a segurança, Andréia, de dizer para o paciente, eu estou te entregando um tratamento. Você chegou assim, boa, tá? Com 4 graus de diferença entre um dedo e outro, entre um quadril e outro, e eu estou te entregando você com 0,3 graus. Que legal. Entendeu? Entendi. Ó, se passar disso, você tem a recidiva. Se não, não. É outro nível, né? Eu também acho. Nós estamos quantificando um tratamento, não é algo qualitativo. Você está comprovando, na verdade, Sim, é uma comprovação. E o paciente né? consegue visualizar aquilo que estamos falando e detalhar a dor dele. E sentir. Ele consegue olhar no exame, André, e falar assim, é aqui que eu sinto minha dor, porque ele consegue enxergar a alteração dele. Que barato, que legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Nossa, que coisa boa, né? Os pacientes devem te chamar, né? Devem te adorar, sim, né? Sim, com certeza. Sim, eles chegam para tratar uma coisa e vão ficando. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, porque é muita prevenção também, né? A qualidade de vida, a longevidade, né? É muito mais do que falar sobre doenças, patologias, né? Verdade, é verdade. A gente se reúne sempre para falar sobre doenças, mas e a longevidade, né? Como a gente consegue isso? Como a gente consegue melhorar, diminuir a idade, rejuvenescimento celular? Né? Interessante. Ai, muito bom, né? Muito legal. Karina, existem medidas de prevenção que podem ser tomadas para evitar complicações da artrite reumatoide, além do que você falou, né? Por exemplo, a própria termografia, acho que é um exame preventivo, sim, né? Sim, exatamente. É uma prevenção. Sim, exatamente. Não sei se tem mais alguma coisa para... estilo de vida, né? Eu acho não. O estilo de vida, uma vida saudável, alimentação saudável, tudo aquilo que sabemos e mais um pouco, né, Andréia? Que todos os médicos e profissionais de saúde que sentam aqui falam. Exatamente, a mesma coisa. Mas mais que isso, o tipo de alimentação que você come. O quanto de atividade física você faz, Andréia, porque o muito também faz mal. É verdade, tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, porque aí nós vamos entrar num outro assunto que é do estresse oxidativo. Então, ao invés de bem, começa a prejudicar o sistema, você começa a entrar, você fica inflamada sistemicamente, cronicamente. Você tá entendendo? Nossa. É muito profundo Tudo o tema. Na vida é equilíbrio. Então, assim... A qualidade da água, a atividade física, o dormir, o como dormir. O sono é super importante. A parte mental. Sim. E a religiosidade, você acreditar em alguma coisa. Ai, que lindo. Isso tudo faz a diferença para você adoecer ou não. É verdade. É comprovado. É verdade. Tudo que você está falando é comprovado mesmo. É comprovado. Essa questão espiritual aí de religiosidade é muito legal. É você estar bem, né? Bem em todos os sentidos. Tem que buscar o equilíbrio, né? Meditação, mindfulness, né? Tem muita coisa, Tem. Tudo aquilo que a pessoa goste de fazer, né, Andréia? Às vezes a gente fala assim, tem pacientes que falam, eu odeio atividade física, mas o que você gosta de fazer? Sempre tem alguma coisa legal, Eu gosto de ouvir música. Ok, você gosta de ouvir música... Dançando? Exato. Não é? Boa. E Por que você não tenta? Exato. Né? E a pessoa vai se descobrindo. Incrível. Né? Muito legal. Muito legal. Karina, como a fisioterapia pode ajudar a reduzir o risco de deformidades articulares em caso de artrite reumatoide? E as deformidades podem ser curadas com as técnicas atualmente disponíveis? Você já falou bastante sobre isso, né? Sim, não sei vê se você acha que tem algo a complementar.
Não, eu acho que assim, as órteses, né? As órteses têm condições aí de estar. Eu acho que é legal frisar isso. De corrigir algumas deformidades, de melhorar deformidades, Andréia, e corrige muito, tá? As órteses, eles têm que usar bastante tempo? Como é que Eu tenho pacientes que usam por anos, mas não é como da escoliose que nós falamos no outro É isso tema. que eu ia te perguntar. Que tem que usar de 18 a 24 ou 23 horas, né? Não é. Tem pacientes que usam noturno, tudo depende da gravidade. Legal. E o legal das órteses é que nós vamos desmamando. Ah, que legal. Então, geralmente, olha, você vai usar no período 24 horas, porque o momento é esse e o que vemos é para isso. Porque algumas órteses auxiliam nos movimentos, auxiliam a ativação dos músculos corretos da mão para evitar o desvio. Lembra que eu te falei da proteção articular também? E de usar o músculo correto? Sim. Então, quando eu coloco uma órtese que auxilia você a pegar este copo, eu estou ativando grupos musculares que eu não consigo se eu estiver com a minha mão desviada aqui. Os grupos musculares corretos. Entendeu? Então, tudo isso vai ajudar para que você não tenha a evolução e a progressão dessas deformidades. Como eu estava te dizendo, eu tenho pacientes que eu acompanho há anos, que tinham deformidades nos dedos e hoje não tem mais. Nossa, então curou. Com a correção, sim, com os desvios, Nossa, né? incrível. Os nódulos, Andréia, são mais difíceis de serem corrigidos. A gente consegue melhorar, mas às vezes fica. Que são os nódulos? Os nódulos é quando a pessoa tem aqueles carocinhos, já sei. Sabe? Uhum. Então, assim, o carocinho surge, os nódulos surgem. É tipo um ossinho, não é? E aí, o paciente desenvolve um flexo. Então, a gente consegue colocar a órtese para ganho dessa amplitude de movimento, dessa correção, e para esse nódulo não aumentar, desviando a articulação. Mas tá ótimo. Não, mas os resultados são muito interessantes. Muito legal. Muito legal. Muito mesmo. Karina, quais são as melhores práticas para o gerenciamento da dor e da fadiga associadas à artrite reumatoide? Tá. A medicação, tá? A prática medicamentosa, o sono, a alimentação, tudo aquilo, Andréia. Pronto. Tudo aquilo que nós falamos. Uma coisa é linkada na outra, não tem como separar. É tudo vinculado. Tudo vinculado, tá? Legal. Tudo vinculado. Então, um corpo desintoxicado, um corpo saudável e nutrido faz com que as doenças autoimunes, elas sejam, não tem cura, tá? Mas assim, que elas sejam adormecidas. Tá. E se você leva isso para a vida, ela fica adormecida. Perfeito. Então, não é lindo? E não é também já um grande... Maravilhoso. Não é? Nossa, maravilhoso. Muito legal, muito legal. Karina, em que momento é recomendado procurar um fisioterapeuta durante o curso da... você já respondeu essa pergunta também. Respondeu bem, mas se quiser complementar... Imediatamente. Pronto. Imediatamente. É bom dar o recado novamente. Imediatamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que é algo local, isolado, e não é. E assim, mas eu vou no fisioterapeuta, no médico. O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, né? Então, assim, sem problema algum do paciente ir ao fisioterapeuta inicialmente, faremos a consulta com tudo que tem direito de avaliação e vai ser encaminhado também para o colega, né? Lógico. É aquilo, é um trabalho em conjunto. Com certeza. Se cair num fisioterapeuta especializado como você, por exemplo, pode ficar tranquilo que, se for o caso, vai ser encaminhado, óbvio. Será com certeza, Será Andréia, com certeza, na verdade. É um trabalho multidisciplinar, é o que você falou. Porque assim, Andréia, é muito sério. Nós estamos falando de um assunto muito sério. É muito sério. É muito sério. E eu tenho uma visão rasa de que o paciente chega para mim com uma dor no dedo porque eu pergunto tudo na consulta. Tá. Né? Você já descobre que é artrite reumatoide. Você vai fazendo os diagnósticos diferenciais fisioterapêuticos. Como eu vou ficar com aquele paciente só para mim? Meu Deus. É muito grave e é muita arrogância da minha parte achar que eu sozinha conseguirei resolver
Perfeito. um caso como esse. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, Assim como o médico precisa do físio sim, também, como eles sempre falam, né? sim, Em vários casos, sim, né? exatamente. Que é um trabalho em conjunto mesmo, literalmente. Tem casos que não só o médico fala não, tem que ser em conjunto com o fisioterapeuta. E é tão melhor, Andréia, trabalhar assim, porque você consegue discutir, né, com o profissional. É legal isso, É né? muito bom. É enriquecedor para os dois lados. Nós aprendemos, eles aprendemos. E para o paciente, então. E assim, às vezes o médico... Karina, e aí? E aí? Ó, eu consigo com esse recurso. O que você acha? Não, acho legal. Que legal. E é aquilo. Quem está no meio de tudo? Um paciente, né? E a gente tem que ver o que é melhor para ele, né? No final da história, é sobre isso. É sobre o paciente. É sobre isso. É sobre dar qualidade de vida e trazer o melhor para ele. É isso mesmo. Né? Ai, que bacana, né? Muito Sim. bom, né? Karina, que outros profissionais de saúde podem ser envolvidos no tratamento da artrite reumatoide, além do fisioterapeuta? Você já falou do reumato, né? Andréia, o nutricionista. O nutri, o mesmo, nutrólogo, o psicólogo, o psiquiatra. Por quê? Tem o envolvimento do sono, né? Todos eles. Todos. Perfeito. Todos. É um paciente que precisa desse acompanhamento. Porque tem o sono que não é adequado. O sono é super importante. E se não dorme direito, tem todo aquele processo de acúmulo, né? Um aumento do cortisol, o nível de estresse, um corpo mais inflamado ainda do que nós já temos. Você percebe que é um ciclo? É um ciclo. Que a gente não sai disso. É um ciclo. Então, se não tiver um conjunto de profissionais que trabalhem e falem a mesma língua... não dá certo. Com certeza. Né? Nossa, foi muito enriquecedora a nossa conversa, Karina. Eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Eu nem preciso falar volte, porque a gente já sabe que você vai voltar, a gente já tem até temas aqui, né? Novos para falar. Tô muito feliz de conhecer ainda mais o seu trabalho, do que eu já tô te conhecendo, já te admirando. E foi muito enriquecedor, maravilhoso. Eu que agradeço, Andréia. Foi um prazer. Eu acho que o objetivo sempre é levar informação para a população, para que consiga, de repente, se enquadrar em algo que a gente fale e consiga procurar o profissional adequado para não ficar perdido, né? E receba o tratamento adequado. Eu acho que é sobre isso, é sobre levar qualidade de vida para as pessoas mesmo. E conhecimento, né? Informação. Com certeza. E assim, todo episódio que eu faço, eu tenho uma sensação. Lembrei disso agora, eu vou falar. De que a gente está... daquele lado tem alguém assistindo a gente. A gente está salvando alguém que, tipo... Poxa, deixa eu ver que isso não tá legal, né? Pode ser que seja. Não é legal isso? Essa sensação é maravilhosa, Quando a escolha do tema me fez refletir muito sobre isso. Eu falei assim, o que eu poderia falar que as pessoas pudessem se reconhecer e que ficam tão perdidas? Porque nós recebemos muitos pacientes perdidos. Eu não sabia que existia tratamento, eu não sabia que tinha fisioterapia, eu não sabia que existia órtese. Olha. Então, assim, eu pensei... tem que ser algo que leve e agregue, né, Andréia? Para que faça o diferencial, que as pessoas falam assim, não, eu sinto isso. Nossa, mas tem jeito, tem solução. Né? Um bom conteúdo tem que ter esse insight, né? Sim. E eu tenho certeza que você conseguiu. Que bom, tomara. Eu espero. Certeza absoluta. Eu espero. Muito legal, foi um prazer mesmo falar contigo. Igualmente. Bom, vamos lá. Lembre-se que todas as decisões relacionadas aos tratamentos fisioterápicos devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um fisioterapeuta especializado. Sigam a Clínica Evocare e o Healthcast Alpha nas redes sociais, está aqui no GC, se vocês quiserem mandar, inclusive, mensagens para a Karina, ela responde, enfim, né? Todo apoio, né, Karina? Sim, claro. Vamos lá. Os episódios vocês podem assistir na mídia eletrônica, no Alpha Channel TV, canal 22, exibido diariamente às 9h15 para todos os assinantes da TV Alphaville. E se você não for assinante, você pode entrar direto no site alphachannel.tv.br. Também dá para assistir tudo ao vivo 24 horas, o que os assinantes estão assistindo em casa, nos estabelecimentos comerciais, no Alphaville Tênis Clube. Vocês podem assistir também pelo site.
E também nos canais do YouTube, Clínica Evocare e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio, Spotify, YouTube Music, que agora o Google Podcasts é YouTube Music, Amazon Music e Apple Podcasts. Obrigada a todos pela presença mais uma vez e até o próximo episódio.